Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Verdade Limitada. Hoje a gente vai estar fazendo aqui no canal a Sexta Ufológica, que é uma programação do canal Olho de Rapina e que hoje, especialmente, está sendo feita aqui. E temos a participação especial dos nossos convidados Marco Leal, o João Marcelo e o Clésio do Alienates, que vão estar falando sobre o caso Varginha. Então, pessoal, eu vou estar passando aqui a palavra para os convidados estarem cumprimentando vocês, começando pelo Marco Leal, que é a primeira vez que ele vem aqui no nosso canal. Marco Leal, pode ficar à vontade aí para dar um alô para a galera. Opa, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para a gente falar um pouco aí sobre as últimas pesquisas do caso Varginha, né, agradecer ao João Marcelo também por ter me convidado, o Clésio, né, também, e a todos vocês do canal, né, e vamos tentar aí responder aí algumas das dúvidas sobre esse caso tão misterioso aí, foi o caso ET de Varginha, né. Agora eu vou estar passando a palavra para o João Marcelo, também é a primeira vez dele aqui no canal, mas eu já conheço ele em off. João Marcelo, pode ficar à vontade, tá? Boa noite, os amigos da bancada, boa noite quem acompanha pelo YouTube, e obrigado pelo convite. Uma satisfação falar mais uma vez do caso Varginha, o caso número 1 da ufologia brasileira, na minha opinião. E só para dar um pitacozinho no começo aí, muitas pessoas que criticam o caso Varginha nunca estiveram lá em Varginha. Às vezes eu, o Marcão, e nós somos convidados para debates aí sobre o caso, e a gente tem sofrido até críticas infundadas sobre o caso. As pessoas parece que vão para o debate sem conhecer o básico do caso, aí misturam o que é a informação confirmada do caso com fake, e nosso objetivo aqui é esclarecer um pouquinho o que tem de informação confirmada, que já foi amplamente divulgado nesses 21 anos, de informações que não conferem, que são veiculadas aí na internet. Então, espero que seja produtivo aí o debate. Com certeza será. Enfim, vou passar a palavra agora para o Clésio, né, parceiro aqui do canal Verdade Limitada, que vai estar também conduzindo esse Hangout. Clésio, a palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço a presença de vocês aí, Marcelo, João Marcelo. Queria agradecer também ao Marco Leal. Aceitaram prontamente e estão aqui para elucidar mesmo, responder perguntas. São pessoas capacitadas, estiveram lá, conhecem datas, conhecem nomes, conhecem documentos, então podem falar com propriedade sobre o assunto. Eu queria, de antemão, agradecer ao pessoal do chat que está participando desde o início. Eu vou mencionar aqui, tá, Rodrigo, rapidamente? Pode ficar à vontade. Queria agradecer ao Olho de Rapina, que está acompanhando aqui, a Jack, o KSP Brasil, Francisco Valdir. Queria agradecer também ao pessoal aí que está sempre com a gente, Adriana Ramon, né? Muito obrigado mesmo pela sua presença aí, não somente aqui, né, mas também lá no nosso canal Alienates. O Alessandro Oliveira, o Sistemático, Eduardo, obrigado pela presença aqui. Enfim, obrigado a todos vocês. Coloquem as perguntas, a gente tentará responder aí, à medida do possível. E eu passo agora, né, para o nosso convidado, Marco Leal, além do João Marcelo, que vai falar logo depois. Pode iniciar, fique à vontade, Marco. Opa, achei aqui o microfone. Não, então, o caso do ET de Varginha, né, a gente tem, primeiramente falando, né, vou me apresentar um pouco na questão de pesquisa. Nós somos do grupo de pesquisa ufológica de Sorocaba, o GEPUS, que é Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. O nosso meio, assim, na ufologia, mais a pesquisa de campo, né, e
nesses últimos, desde 2009, que eu venho visitando Varginha, né? E quando foi em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer um documentarista americano chamado James Fox, que ele é um dos melhores, assim, fez um dos melhores documentários, assim, tem vários renomados documentários nos Estados Unidos, assim, do mundo, né? E quando ele veio, ele ficou sabendo do caso do ET de Varginha, pelo pessoal da revista UFO, né? E eu, daí lá, eu peguei muita amizade com ele, e daí, posterior a isso, a gente conversou e ele me perguntou, perguntou assim, você acha que você consegue unir as principais testemunhas do caso hoje, né? E aí eu falei, olha, eu posso tentar, né? Que eu já conhecia mais ou menos Varginha, eu já sabia onde que as meninas moravam, eu já tinha ido lá. E daí eu fui tentar, daí de repente eu não sabia que ia realmente rolar. E daí de repente a National Geographic, juntamente com ele, entrou em contato, que eles iam fazer uma série chamada Chasing UFOs, que era para ser uma concorrência do Caçadores de OVNIs da History, e no caso, eles queriam fazer um dos episódios, que foram na base de 11 a 12 episódios, vieram aqui no Brasil para filmar o caso Varginha, né, só a história. E daí, no momento, a gente esteve lá, e a partir daí, eu tive mais contato com as principais testemunhas, a gente conseguiu colocar elas em 2012, que foi lançado esse Chasing no UFO. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, né, tem um episódio do Brasil. Eles retratam vários casos, assim, até mundiais, famosos, espalhados aí pelo mundo, na verdade, focando mais nos Estados Unidos. Os únicos países que eles fizeram fora nesse primeiro episódio, nessa primeira série, foi aqui o Brasil e o México, né? Porém, quando nós estivemos com eles aqui, o próprio James Fox, né, a gente não gostou muito, depois conversando assim, ele sabendo como que estava sendo produzido pelos produtores, estava sendo mais uma coisa de entretenimento, algo também meio falso, assim. Por exemplo, a gente filmava lá num camping de um hotel, daí o pessoal, tipo, no Chasing UFOs lá, a ideia era para passar, nós estamos aqui na floresta amazônica, num ponto, né, no Brasil, como se daí eles foram, como se eles pegassem um rafting, daí a gente foi gravar num rafting, como se tudo tivesse uma coisa fake. Então isso não agradou muito o James, e como ele já tinha assinado o contrato, ele terminou os episódios. Daí, quando foi lançado, tive a oportunidade de ir para lá também no lançamento dessa série, que bastante gente assistiu. Houve bastante crítica pela maneira da qual eles fizeram, assim, como que eu vou dizer para vocês, eles se comportaram, né, perante aos casos ufológicos. E daí o James ficou meio que, assim, falando, desculpa o português, claro, ficou meio puto. E daí, de repente, ele resolveu romper esse contrato, que ia para a segunda série, e abriu ia fazer o próprio projeto dele, que é um filme, ou, na verdade é um documentário, chamado 701, que vai ser agora para estreia agora no começo de 2018. E esse Marco, desculpa interromper, na hora que você foi falar o nome do documentário, falhou sua voz. Ah, sim, é o 701, né, 701 The Movie. Esse documentário, ele vai ser aí, tá sendo um dos materiais esperados aí pelo pessoal da ufologia mundial, porque ele vai tratar, assim, de 4 casos que deu repercussão mundial e que está trazendo novidades sobre esse caso, que, na verdade, o primeiro é aquele caso da Zimbábue, que é um caso que um disco voador teria pousado, né, no deserto, e ali tinha uma escola infantil, e tinham 200 crianças estavam ali tomando lanche, brincando, e elas viram, todas foram testemunha de ver esse objeto descendo, e daí de dentro diz que saiu alguns tipos de seres, na qual eles relataram como que era na época. E essas 200 crianças viram, né, e daí isso deu repercussão. Uma única TV local que tinha, na época,
foi e fez a matéria, né? E foi por isso que ficou conhecido o caso Zimbábue. Mas foi meio que abafado esse caso. Eles tentaram abafar bastante, assim, por parte do governo, segundo o James mesmo. Principalmente também quando o John Mack, que é o psiquiatra renomado, que até se formou em Harvard, ele ficou interessado na história das crianças, viu que alguma coisa tinha acontecido, e ele resolveu ir por conta própria para lá, para Zimbábue, e ele entrevistou as crianças. E ele viu que elas estavam sendo extremamente sinceras, ele não tem dúvida alguma. Então, o que aconteceu? O James encontrou essas crianças hoje, isso aconteceu em 1994, né? Depois de 20 anos, quando foi em 2014, que a gente começou a filmar o projeto do filme, ele conseguiu localizar essas crianças hoje e trouxe. Daí eles contam, né, hoje como que foi realmente aquilo, né? E daí vai unir um outro caso também no filme, no documentário, que é o caso do Zamora, né, que é um caso do Novo México, do policial que estava perseguindo um outro carro, e daí de repente ele viu um objeto passando assim perto do carro dele, ele resolveu parar assim a perseguição e seguir onde o objeto parece que estava bem baixo, daí o objeto pousou, né, no solo. E ele viu, na hora que ele chegou no local que pousou, ele observou duas criaturas, né, e na verdade, nessa época, esse caso teve até marca de sapata. Daí ele viu dois seres para fora do objeto e depois viu quando os seres entraram e meio que decolaram. Então, na época, ele ficou extasiado, daí veio a Força Aérea Americana e o James conseguiu um documento oficial da Força Aérea Americana comprovando até a sapata que esse objeto tinha deixado. E eles tentaram abafar. E ele está trazendo novidades que nunca foi exposto sobre o caso Zamora também, com a esposa, né, que era a ex-esposa desse senhor Zamora, que já faleceu. E o outro caso é o caso do famoso piloto Kennedy Arnold, que foi o piloto, né, que avistou lá em 46, lá, os 21 OVNIs, né? Então, vai ser assim um documentário bem... E o caso Varginha, né? Claro que ele ficou bem interessado, achou que quando ele entrevistou as meninas pela primeira vez aqui em 2012, ele já percebeu que... Quando ele entrevistou todas as testemunhas, na verdade, já percebeu que algo tinha realmente de verdadeiro ali, né? Ele, então, voltou com tudo, e daí, em 2014, a gente conseguiu unir, aí conseguir mais o depoimento de algumas pessoas novas do caso, né? E também a Marta Tavares, que é a irmã do Marco Eli Xerezi, que foi o soldado que veio a falecer depois. Então, o caso Varginha, depois que a gente, depois que eu tive em loco lá pesquisando, a gente percebe, eu mesmo tinha muitas dúvidas em relação a certas coisas. Daí lá a gente vai meio que unindo. Então eu chamo o caso Varginha de um quebra-cabeça muito grande, né? E a gente vai pegando fragmentos dessas peças pequenas e vai tentando montar esse quebra-cabeça muito grande, né, que é o caso do ET de Varginha. É lógico que, como virou um caso de repercussão nacional, existem muitos boatos que foram explanados, coisas absurdas, né, que não corresponde à realidade. Então, o que nós tentamos pautar aí é realmente o que realmente aconteceu lá, os fatos, e montando esse quebra-cabeça, né, junto com o grande trabalho do Marco Antônio Petit, que é o ufólogo aí que lançou o livro até Varginha, Revelações, né, Novas Revelações, que é um livro incrível que traz realmente os bastidores do caso, né, e a gente teve a oportunidade de estar em loco lá, né, estando com a maioria das testemunhas civis, né, e o João Marcelo também, que está aqui no canal, ele na época ele pode falar que ele esteve lá em Varginha em 96, logo depois do ocorrido, fez parte da equipe de apoio dos principais investigadores da época, né, e gostaria você quer mencionar alguma coisa, João? Falar um pouco da época? Na época
eu conhecia já o Birajara Rodrigues, que foi quem descobriu o caso Varginha desde 1994. E aí eu e um colega que na época, um ufólogo também, Marcelo Moreira, de Juiz de Fora, nós fomos convidados para aquela histórica reunião de 4 de maio de 1996. E o que eu posso dizer é o seguinte, foi uma reunião histórica, incrível, as revelações ali se sucedendo. Naquele dia da reunião, o Vitório Pacatini e o Petit gravaram em vídeo depoimentos de um militar da ESA. O militar deu o nome de todos os militares que participaram que pegaram a criatura em Varginha, levaram para a ESA e posteriormente da ESA para a SpaceX. E, conforme eu digo, tudo está documentado, é um caso que não tem paralelo na ufologia mundial. Muita gente pergunta, o maior caso do Brasil, Operação Prato ou caso Varginha? O caso Varginha é muito superior à Operação Prato. Por várias razões. Uma delas, a Operação Prato envolveu somente a Força Aérea Brasileira. O caso Varginha envolveu Corpo de Bombeiros de Minas, Polícia Militar de Minas, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Agência Espacial Brasileira e Unicamp. O caso Varginha houve a captura de pelo menos duas criaturas, uma delas viva. No caso Varginha houve a queda de um objeto e o recolhimento dos destroços. Então, quer dizer, é um caso, a meu ver, bem superior ao caso da Operação Prato e, meu entendimento, é o caso número 1 da ufologia brasileira. Alguns canais no YouTube, algumas pessoas, na minha visão, para atrair holofote, atrair views para o canal, sem fundamento nenhum, sem argumento nenhum, sem embasamento nenhum, dizem que o caso foi uma farsa, que é um absurdo. Você tem depoimento de militar dos bombeiros que participou diretamente da captura da criatura. Você tem depoimento de militar do Exército que participou de toda a operação. Você tem depoimento de quem estava dentro dos hospitais. Você tem depoimento, informações de dentro da Agência Espacial Brasileira, de dentro da Unicamp. E documentos também que comprovam as contradições, as mentiras ditas pelo Exército, por exemplo, pelos hospitais. Como o Marcão disse, é tudo um quebra-cabeça. Acredito que a gente tem aí uns 40% pelo menos de tudo que aconteceu, e a gente tem a esperança de que com o passar dos anos, aquelas pessoas que estiveram envolvidas em tudo, principalmente os militares, conforme eles foram indo para a reserva, foram já no fim das suas vidas, eu acho que muitas informações vão vir à tona como vieram à tona no caso Roswell. E um dos fatores, né, interessantes também sobre o caso Varginha e Roswell é que o Roswell começou a ser investigado 20 anos depois, né, pelos ufólogos, enfim. E o caso Varginha o caso aconteceu no dia 20, a captura, e no dia 21 já tinha chegado a informação do avistamento das meninas, né, dessa criatura estranha. Então, eles já estavam investigando a partir do dia 21. E daí ali foi captado, naquele ano mesmo, de 96, muitas informações novas, que aí montou aí um pouco do quebra-cabeça do caso, que, como o João disse, a gente acredita que tem somente 40% hoje que corrobora, né, esse material todo que os grandes pesquisadores principais fizeram na época, né? Então, a gente queria abrir aí, né, Clésio, para perguntas, de repente, pessoal.
Eu já tenho algumas perguntas aqui que o Rodrigo anotou para nós. Ele colocou, inclusive, aqui no nosso chat interno. A Adriana Ramon pergunta: eu gostaria de saber se houve por parte da ufologia uma classificação. Acredito que ela esteja se referindo ao caso, né? Uma classificação, acho que... Quanto à tipologia, imagina, a tipologia do suposto, né? A gente não tem certeza, né? Mas a criatura, né? Como sendo extraterrestre, qual seria a classificação? Então, na verdade, isso também é uma coisa que se fala muito, né? Muitos pesquisadores na época encararam essa criatura do ET de Varginha como algo mais animalesco. Porém, depois de, assim, nesses últimos anos, assim, eu tá tendo a oportunidade de conviver, assim, com as principais testemunhas, né? Eu sempre estou lá em Varginha, então sempre conversei com elas, realmente. Hoje, depois que passaram todos esses anos, a gente consegue entender parcelas do caso ali delas, né? Por exemplo, coisas que aconteceram ali antes, que ela não, na época do calor da coisa não foi exposto, né? Então eu tenho quase certeza perante a conversa com elas que essa criatura que elas avistaram, ela tinha meio que uma estrutura parecida com humana na parte das pernas, né? Ela só tinha o pé bifurcado. E o que acontece? Essa criatura, pelo que a gente entende, ela teria mais uma fisionomia voltada também para ser humano, mas ali a biologia dela totalmente diferente do que a gente, né, desconhece. Foi por isso também que causou grande pânico ali no momento que elas avistaram ali. E a Kátia, que praticamente, que eu acredito que foi a moça, a menina na época, que mais viu a criatura, porque no momento que as meninas viram a Liliane e a Valquíria correram, elas voltaram ainda para puxar a Kátia. Então a Kátia fala que no momento que ela estava até com umas sacolas na mão, que ela estava voltando, né, ali do serviço que ela foi fazer numa casa e tinha convidado as duas irmãs, ela fala que no momento, ela falou bem assim, né, nessa conversa mais tranquila com ela, que no momento que ela viu aquela criatura, quando a Liliane gritou, que foi a primeira, falou, gente, olha ali, né, o que é aquilo? Aí viu, as meninas já gritaram, as duas já foram saindo correndo, e ela fala que como caiu a sacola dela, tudo, ela como se um pingo fosse uma gota de água caindo na água, assim, sabe quando cai e faz aquela onda? Então meio que paralisou ela totalmente. Então ela falou que passou muita coisa na cabeça dela em frações de segundo. E depois ela correu, né? E as meninas. Daí que ela voltou ainda no local, depois com a mãe das meninas, que queria uma explicação porque as filhas dela, que na época era de menor, estava tão aterrorizada do jeito que a mãe tinha visto, né? E a mãe delas parece que aquele sentimento de mãe, algo do tipo, já, segundo ela, fala que já estava sentindo que alguma coisa tinha acontecido, e a dona Luísa já estava esperando elas meio que na esquina da casa delas, que estava preocupada com elas. Daí, de repente, ela vê as meninas brancas chegando totalmente, né, ali. Então, a característica dessa criatura, a gente leva a entender também, depois de outras parcelas do caso, que teve um médico que, na verdade, em 2004, ele veio a relatar para o Marco Antônio Petit, para o Gevaer e para o Roger Lear, mas, na verdade, porque ele era amigo do Roger Lear, então o Roger Lear veio para o Brasil e foi lá para Varginha, junto com os dois investigadores. Só esclarecendo para os leigos, né, o Roger Lear, ele é um médico que retirou vários implantes de pessoas que perceberam, né, essas protuberâncias no corpo. Ele foi lá e retirou cerca de 16 implantes, né, até os anos 90, ele tirou 16 implantes. Isso. Eu não sei se ele ainda faz isso, mas ele é uma das autoridades médicas no assunto e não tem como ele negar o fenômeno, né? Porque ele, sendo médico, cientista, ele viu esses implantes e enviou ao laboratório nuclear. E o laboratório nuclear confirmou para ele que aquilo não era nada que poderia ser reproduzido na Terra.
O grau de pureza que havia neles, não é isso? É isso mesmo, o Roger Lee era o grande médico californiano, né, que ele teve no começo, ele até suspeitava, daí depois que ele começou a fazer os raios-x e ver ali da maneira na qual, como que eles inseriam aqueles fragmentos pequenininhos e na qual ele removia das pessoas, né, e justamente como você disse, esses fragmentos ia para análise, né, e daí de 250 a 60 bilhões de substâncias, até equivalente à tabela periódica não era equivalente a nenhuma. Então ele foi um grande pesquisador, um grande assim, que usou os termos até científicos dele como próprio médico, né, e retirou implantes. Então ele veio para o Brasil, ele teve lá, e esse médico seria um médico que participou de uma das parcelas do caso. Ele foi chamado na hora que uma das criaturas estava em no primeiro hospital, que foi um dos hospitais que ela passou, que foi levada, né? Esse médico, ele teria sido conduzido a uma sala, e ele, ali no momento que ele já sabia que o exército ali estava, o corpo de bombeiros, e falou assim que já sabia que era algo sigiloso, então, que eles falaram, só que ele não imaginava o que era. Quando ele se deparou com a criatura, foi ver, ele disse que ficou tão extasiado, porque ali ele tinha que fazer o exame, né, examinar a criatura. Segundo ele, disse que a criatura ela estava bem machucada, estava bem ferida, né, e no momento que ele foi ali examiná-la, ele falou que ele sentiu algo bem assim, como se algo tivesse levando a mão dele para uns locais que tinham algo que necessitava. Segundo ele quis interpretar, dizer que talvez ali naquele momento a criatura tentou de alguma maneira telepaticamente, né, passar aquele sentimento para ele ali, conduzindo ele. Só que também os pesquisadores deixaram assim bem claro também que a gente não pode afirmar que teve isso. Por quê? Porque ali a gente tem que entender que o médico também estava com uma forte emoção na cabeça, ali no momento, né, o sentimento, e deve passar várias coisas, então não dá para se confirmar se realmente houve uma telepatia, mas segundo o médico, ele fala que como se algo tivesse agindo a mão dele mesmo sozinha. Então é um caso que pouca gente sabe, porque eles não divulgaram muito isso, porque o próprio médico ele só fez uma conversa informal, graças ao Roger Lee, e no começo, quando ele resolveu falar, ele falou que era um amigo dele, e ali de frente com os pesquisadores, né, com os três, ele diz que até se emocionou ali, e veio a relatar isso, falando que foi ele mesmo que ocorreu isso, né, mas ele não poderia gravar nenhum tipo de depoimento em áudio, em vídeo, nem para tornar ele público. Então, isso ficou também como um depoimento aí para esses três grandes pesquisadores, né. Então, o que acontece? A característica animalesca desse ser que foi visto lá, o pessoal muito chamava de uma entidade biológica, que era totalmente assim, meio que animalesca, não tinha uma inteligência assim, normal, mas no meu ponto de vista hoje, depois de ter conversado, né, com as testemunhas que até viram isso mais de perto, eu acredito que ela teria algum tipo de inteligência, mas não tão evoluída assim, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o João Marcelo, a pergunta do Ricardo José. Ele comenta, né, que na sexta passada foi falado sobre as criaturas que teriam sido levadas aos Estados Unidos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sobre o fato da criatura ser levada para os Estados Unidos? Seria uma só? Seriam três? Como foi essa história? O Marco Antônio Petit, ele, até pouco tempo atrás, ele defendia que ele tinha informação até Campinas, quando houve a decolagem de um Hércules C-130 do Exército, com materiais do caso, e não sabiam, a informação parava ali.
Agora, mais recentemente, ele já defende que tudo indica que as criaturas foram levadas para os Estados Unidos. Agora, na minha opinião, até mesmo porque eu tenho militares dentro da minha família, o exército brasileiro, a inteligência brasileira não seria ingênua ao ponto de entregar tudo para os americanos. Eu tenho certeza que alguma coisa ficou no Brasil. Os fragmentos metálicos foram recolhidos na Fazenda Maiolino, pelo menos uma parte, algo das criaturas. Eles não iriam entregar uma coisa de importância científica, estratégica desse nível, iriam entregar tudo para os americanos, não iriam entregar de jeito nenhum, alguma coisa ficou no Brasil. Agora, que houve uma pressão, o Marcão sabe disso, houve uma pressão enorme, uma interferência, na época, dos Estados Unidos, em cima do governo brasileiro, para que o exército brasileiro entregasse tudo para eles, isso houve uma pressão grande, porque uma parte da alta hierarquia do exército defendia que isso deveria ser divulgado, que isso era um assunto de domínio público. Outra parte concordava com a manutenção do sigilo. E aí houve esse embate dentro dessas duas alas do exército, mas isso assim, informação que me passou na época foi o Birajara Rodrigues. Ele me disse que aí chegou uma ordem que veio dos Estados Unidos, veio de fora, uma pressão de fora, e eles teriam entregue os materiais, porque tudo indica que quem deu toda a assessoria, passou a informação para os militares brasileiros foram os americanos. Tem relato de militares da USAF dentro da ESA, na semana anterior ao caso, que foi dia 20 de janeiro, há relatos de americanos hospedados em Varginha. Foi comprovado na época, isso foi dito para mim pelo saudoso Claudeir Corvo, que eles puxaram as placas e verificaram no Detran que havia muitos carros da Embaixada dos Estados Unidos entrando e saindo na Unicamp na época, porque a criatura estava lá aos cuidados do Adam Palhares e a equipe deles. Então, quer dizer, os americanos do começo ao fim sempre estiveram presentes. Agora, a minha opinião é que eles não seriam ingênuos ao ponto de entregar tudo, entre aspas, né, de mão beijada para eles. Alguma coisa eu tenho certeza que ficou aqui no Brasil, sem dúvida alguma. Ok. Também foi feita uma pergunta dele, no sentido do mudinho, né? Ele pergunta se só 3 pessoas viram o mudinho. Marco Léo, o que você tem a dizer sobre essa pessoa que foi confundida com uma criatura, sendo que era uma pessoa do convívio delas, até mesmo praticamente desde a infância, né? Que absurdo seria esse? Na verdade, isso foi uma das desculpas que o Exército deu no momento que ele instaurou um inquérito militar para apurar o caso, né? Eles ficaram muito bravos com o Pacatini, que tinha escrito o primeiro livro na época. Então, mas a questão até do inquérito militar, depois o João Marcelo poderia comentar até, foi mudado 3 vezes a causa ali, né? Eles mudaram, o Exército mudou 3 vezes de quem seriam ali as versões, de quem seriam as criaturas, e uma das que ficou mesmo foi o Mudinho, que seria um deficiente mental, que as meninas conheciam desde pequeno, inclusive a dona Luísa, como ela fumava, ela dava cigarro para ele, para o Mudinho que fica agachado. Então eles quiseram colocar que, no caso das meninas, para o encobertamento do caso, para encobertar, que o que as meninas tinham visto, na verdade, não se passava desse deficiente, na qual elas já conheciam desde criança ali, né? Elas sempre passavam para ir para a escola, vinha o Mudinho, ele é meio conhecido ali na região. Então, eles tentaram aí
acobertar, mas fizeram aí, vamos dizer, essa coisa que deixou assim para os ufólogos até, né, João? Que fala um pouquinho do inquérito, da questão dos anões também, que eles mudaram. A primeira manifestação pública, a primeira, vamos dizer assim, resposta oficial do Exército sobre o caso, foi no dia 8 de maio de 1996. Houve a reunião dia 4 de maio de 96. Os nomes dos militares foram citados pelos ufólogos. Aí a ESA convocou uma coletiva de imprensa para o dia 8. E aí nessa coletiva de imprensa eles não deixaram ninguém perguntar, não foi aberta para perguntas. Os militares estavam armados na entrevista, não sei, talvez uma forma de querer intimidar os jornalistas. Um dos presentes era o Major Causa, você se lembra desse nome? Major Causa estava nessa coletiva. Eles disseram que não tinham relação nenhuma com o absurdo que os ufólogos estavam defendendo. Nenhum material da ESA tinha ido a Varginha, quer dizer, nenhum caminhão do Exército tinha ido a Varginha, que não tinha nada, não tinha ligação, não tinha relação nenhuma com os absurdos que os ufólogos estavam dizendo. Aí, alguns meses depois, o repórter investigativo do Discovery, o Bruce Burgess, que é o mesmo produtor do documentário Dreamland, ele estava produzindo um documentário sobre o caso para o Discovery. Ele procurou o assessor de imprensa na época da ESA, e aí o Major Causa, que o mesmo que estava nessa coletiva de imprensa de maio, ele disse perante as câmeras que ele até comete um deslize. Você vê que ele está visivelmente nervoso nessa entrevista. Vocês podem procurar esse vídeo, tá no YouTube, tá no meu canal, a explicação mais hilária para o caso Varginha, o nome do vídeo. Ele diz que o que ocorreu foi o seguinte: o Exército mudou a versão. O Exército disse que tinha um caminhão do Exército na cidade e que eles resolveram prestar ajuda, socorro para um casal de anões, que a anã estava grávida. Aí o Exército resolveu colocar o casal de anões no caminhão e levou até o hospital. E você veja bem, palavras do militar: o casal de anões, a anã tinha algumas deformidades, a anã grávida, hein? E aí as pessoas, nesse inteirinho aí, as pessoas confundiram a anã, os anões, com os ETs. E ele comete um deslize nessa entrevista, que em determinado momento, ele, em vez de falar anão, ele fala criatura. Aí quer dizer, foi segundo a explicação do Exército. E depois, com o IPM da ESA instaurado em 97, que foi concluído naquele mesmo ano, o Exército encerra o assunto e diz que foi o cidadão que tem o apelido de Mudinho. Aí, quer dizer, se esse repórter do Discovery ele tivesse um pouquinho mais bem informado, ele teria perguntado ao Major Causa na época: mas espera aí, você estava naquela coletiva de imprensa onde o Exército disse que não tinha nada a declarar. Aí agora você está dizendo que é um casal de anões? Por que vocês mudaram de opinião? E acho que faltou um pouquinho ali de... Acho que o Bruce Burgess não estava muito bem inteirado ali do caso, entendeu? Geralmente... E ali pareceu um ato falho ali, né? Quando ele falou criatura, foi um ato falho, né? Isso. Tem um rapaz aqui que perguntou aqui, eu estava vendo aqui deixa eu ver se eu acho aqui. Ele perguntou se ninguém tirou foto, que o hospital passou de lugar em lugar e não houve ninguém tirou foto. Uma das informações também interessante que houve sim, na verdade, é o Jacob, acho que perguntou ali. Então, o que aconteceu? Esses depoimentos que, eu acho que assim, o caso Varginha, uma das principais, assim, também evidências depois que eu tive a oportunidade de assistir 2 dos vídeos, na qual eles gravaram o depoimento desses 2 militares. O João Marcelo viu um também,
né, viu um dos vídeos. Então, ali, no momento que o primeiro, na verdade, que foi o soldado, foi uma das coisas mais impressionantes, um dos relatos mais impressionantes que eu vi, porque o detalhamento que esses soldados, que os dois, pelo menos, eles dão, é incrível. Mas o primeiro que resolveu dar o depoimento, ele detalha muito mais, né? Como que foi? E num desses detalhamentos, né, como que foi que ele teria feito? Ele teria recebido a ordem, né? Ele não sabia a questão a operação do que ele estava participando, né? As autoridades superiores dele não informou, então eles eram soldados, e eles estavam estava dirigindo o caminhão, aquele caminhão trucado para a guerra do exército, e ele estava seguindo um S2, que S2 é um agente de inteligência do Exército. Então ele recebeu a ordem para seguir esse S2, e aí eles foram, na qual ele relata que ele entrou de ré no Hospital Humanitas, né, a autoridade ali, o superior dele mandou ele encostar o caminhão, ele desceu do caminhão, ele chamou e falou, viu, por favor, tira a gandola. A gandola é uma parte que eles usam na farda ali no colete. Vocês não estão com nada de gravar, de filmar aí? Ele falou, não. Ele falou, então tá bom. Daí ele deu a ordem para esse rapaz, né, que é o soldado fulano de tal, entra ali, você vai pegar aquela caixa e vai colocar, né, vai transportar, colocar em cima do caminhão. Só que no momento que esse soldado entrou ali nessa sala, no Hospital Humanitas, ele viu como se tivesse, assim, uma caixa de madeira em cima de duas, acho que, tipo tripé, assim, que tinha ali, não tripé, tipo, como se fosse uma bancada, assim, para remover. Aí falou assim, que no momento que ele entrou, ele viu um pé totalmente com óleo, assim, o joelho e a perna, e o pé era bifurcado, né? E ele falou assim que no momento ele nunca imaginou se tratar de um extraterrestre. Ele falou assim, isso deve ser um animal queimado ou algum homem queimado. E daí ele recebeu a ordem de pegar esse caixote e colocar em cima do caminhão. Aí ele fez isso. Aí eles mandaram, logo, eles fecharam aquela parte que geralmente o motorista do exército ali do caminhão, ele olha aquela janelinha, eles colocaram umas folhas assim para tampar, lonaram o caminhão inteiro, e daí esse caixote foi colocado lá. O interessante é que esse rapaz, esse soldado, ele relata que no momento que ele entrou para pegar essa caixa, ele relata que tinha um S2 com uma filmadora. Essa filmadora, na verdade, estava tipo no ombro dele, assim, só que ele não estava usando. Então, provavelmente, esse S2 com certeza fez algumas imagens da criatura ali, né? Então, eles têm isso, tá tudo com a inteligência do exército. Daí, no momento que ele retornou, ele foi seguir no S2 até Três Corações, aí que dá acho que uns 25, 27 quilômetros, é bem perto. Aí ele, no trevo de Três Corações, já estava esperando mais outros caminhões, acho que 2 caminhões, e ele seguiu, né, para sentido AESA. Só que o interessante é que eles falaram que eles estranharam toda aquela manobra que eles estavam fazendo, né, e daí, de repente, no momento que ele chegou na ESA, ele contou que ali quando você entra e sai da ESA, qualquer soldado, eles têm que parar ali na guarda, dar o nome deles, né, mostrar funcional e passar a placa do veículo, né, dos caminhões. E nesse dia, ele falou que na hora que ele chegou, seguindo o S2, disse que era um Fusquinha ainda, S2 do Exército, ele entrou direto, disse que estava uma movimentação bem ampla, assim, o pessoal armado, tudo ali já na entrada da ESA, ele entrou, ele recebeu ordem de descer com o caminhão no local lá da ESA, e o superior dele falou assim, encosta o caminhão bem na parede. Daí ele falou, mas pode encostar quase na parede, pode colocar lá. Daí ele pegou, encostou o caminhão, né, lá,
E daí ele, ali no momento, o general, acho que foi o Olímpio Vanderlei na época, ele mandou chamar esse soldado lá na sala dele, coisa que raramente ele fazia isso. E ali esse soldado subiu lá na sala dele, com outros militares ali que tinham participado da operação, e ali, assim, bem direto, ele falou assim: bom, senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, né, e relata isso. Daí ele fala assim, daí eles estranharam isso, né, aí ele menciona esse outro rapaz que é quem viu, né, falou, você viu, né, você é o principal, você viu. Daí ele falou, não, o que você viu? Daí ele relata, eu vi um animal ou um homem queimado. Ele falou, não, você viu o próprio Olímpio Vanderlei, com as próprias palavras, segundo o militar, diz que ele falou assim, não, você viu um extraterrestre. E você sabe o que você viu um extraterrestre. Fala assim, e daí ele falou, se essa história vazar daqui para fora, vocês vão se ver comigo, né? Daí ele falou que ele acreditou, assim, no começo ele achou que o Olímpio estava brincando, assim, mas como ele era uma pessoa séria e totalmente sistemática, né, ele acreditou, só que ele não acreditou ainda que era uma criatura, porque eles ficam muito presos ali na ESA, segundo o depoimento dele, eles ficam dentro, em funções, ele pouco sai da ESA, e depois de alguns dias que houve que ele veio descobrir mesmo que realmente do que se tratava. E esse mesmo soldado foi o que foi chamado pelo superior dele, falou assim, amanhã eu quero você aqui 4 horas da manhã, que vocês vão ir para Campinas. Falou assim, como assim? Ele falou, não, amanhã, daí ele falou, não, tudo bem, você não vai se atrasar, hein? Ele falou, não vou me atrasar. Ele perguntou qual que é perguntou lá a guarnição e o apartamento lá do rapaz, o soldado, ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu nunca atrasei e tal, eu não vou atrasar. Aí ele disse que chegou 3h30 da manhã lá, daí ele pegou o mesmo caminhão que ele havia deixado lá e seguiu em comboio em 3 caminhões, se eu não me engano, mais carros à paisanas com S2, e seguiram até Campinas para a escola de preparatória de cadetes de Campinas. Então, ele relata que ele achou aquilo tudo muito estranho, foi até Campinas, no momento que ele chegou a Campinas, que ele estava na escola de preparatória de cadetes, os superiores dele falou, não, então agora, fulano de tal, vocês estão liberados, podem ir aí, ficar tranquilo, jogar bola, porque lá eles têm tudo, né, o parque deles lá dentro, lá a escola de cadetes. E daí eles ficaram lá, daí ele relata que no momento ele deixou o caminhão, entrou, aí ele não soube mais do destino ali desse caminhão, e daí na volta, quando demorou, passou o dia inteiro e tal, quando já era bem tarde, ele foi voltar, e ele voltou no comboio de volta, e um dos superiores que estava ali no caminhão perguntou, fulano de tal, não, ele falou assim, falou bem assim, nossa, a Unicamp é grande, hein? Daí esse soldado falou, falou, né, o nome, falou, ô sargento, eu não fui lá não. Daí ele falou assim, não, você não foi? Não. Deixa pra lá. Aí ele não quis, né, porque como a pessoa era já autoridade, então essa a parcela do caso que ele relata. E o outro, que é mais impressionante, que viu a cabeça da criatura, né, viu ali totalmente, e você vê ali o pânico de medo que eles estão ali dando depoimento, né, eles estão assim numa preocupação, e esse relato, na verdade, esse depoimento eles gravaram no dia 4 de maio, então o fato aconteceu no dia 20 de 96, no dia 4 de maio eles procuraram, acho que o Pacatini, e o Pacatini que tinha ali, que foi o grande cara que conseguiu aí as fontes, né, os militares, a maioria da ESA, né, então eles gravaram isso no dia 4 de maio, e eles deixaram claro que eles só estavam gravando aquilo lá também por causa que eles temiam a vida deles lá, eles estavam recebendo várias ameaças lá dentro, até
tinham sido presos, né? E daí aconteceu vários outros fatores que daí são muitas informações, né? Que vai levando, então você vai montando aí esse quebra-cabeça. Então, uma pergunta recorrente é quantas criaturas eram ao todo? No acidente, no transporte, avistadas? Ao todo eram quantas criaturas? Oficialmente eram 2 criaturas, mas se tem informações que até 5 criaturas foram capturadas. Porque houve alguns depoimentos de informantes que chegaram até para os principais ufólogos, na qual eles relatam até essas operações. Porque desde da manhã do dia 20, parece que eles já sabiam, na verdade, que alguma coisa ali estava acontecendo. Então, ele fala que desde o dia 20, na parte da manhã, uns soldados iam para Varginha com o comboio, ficava dando volta e depois voltou para Três Corações. Então eles não sabiam, tipo assim, os próprios soldados estavam igual o bobo, indo com os caminhões ali, porque acho que se precisasse de alguma coisa ali na hora, eles já estavam ali. E daí quando foi a captura, que eles conseguiram capturar, daí eles chegaram, essa parte que ele fala que ele foi buscar uma das criaturas lá no Hospital Humanitas, ele relatou que teria sido nele uma criatura só, mas esses outros informantes falam que aí talvez possivelmente foram capturados 5 criaturas. Eu queria fazer uma pergunta para o João Marcelo, também volta e meia, tem sempre alguém comentando sobre isso, né? É uma pergunta até sobre a nave que caiu, a Adriana GC fez, né? Qual a conclusão que se chegou a respeito da nave que caiu, se foi realmente no dia 13, e se já foi revelado alguma coisa sobre isso? Segundo o depoimento do Eurico e da Oralina, que viram um objeto com um buraco na fuselagem na madrugada do dia 13, e aí na manhã do dia 13, o piloto de ultraleve Carlos de Souza estava indo de carro de São Paulo para Belo Horizonte para um show aéreo. Ele viu um objeto muito parecido ao avistado de madrugada pelo casal Eurico e Oralina, quer dizer, um objeto em forma de submarino com um buraco numa extremidade. Ele começou a andar por estrada de terra, saiu da Fernão Dias, entrou por estrada de terra. Ele a princípio pensou que fosse algum tipo de avião, e ele chegou na fazenda Maiolínia, onde esse objeto caiu, e o exército já estava lá recolhendo os destroços. Tinha um caminhão do exército, tinha uma ambulância, tinha um helicóptero pousado. Ele foi retirado rispidamente do local, e esses fragmentos metálicos, há informações que foram levadas para o Centro Técnico Aeroespacial da Aeronáutica, uma instalação subterrânea do Centro Técnico Aeroespacial. Eu queria voltar um pouquinho com relação à questão da filmagem. Eu estive em Varginha ano passado 2 vezes com o Birajara Rodrigues. Numa das oportunidades que eu estive lá, ele me passou uma informação que para mim foi novidade sobre a filmagem. Conforme o Marcão disse, a retirada do Humanitas, havia um S2 do Exército com uma câmera portátil. Mas o Birajara me disse que também a inteligência da Polícia Militar de Minas também teria filmado a retirada da criatura do Humanitas. E isso procede porque na época, o que houve? Um oficial da Polícia Militar, ele de alguma forma, ele conseguiu um vídeo, copiou esse vídeo, ou pegou de onde estava guardado, conseguiu copiar esse vídeo, que mostraria a criatura na espécie de um aquário. Esse vídeo ele mostrou para a esposa dele na casa dele. Uma moça que trabalhava na casa dele viu pela fresta esse vídeo, e essa informação chegou para o Birajara Rodrigues. Inclusive, na época, o sobrinho desse oficial tentou vender uma cópia desse vídeo para a afiliada do SBT lá em Varginha,
na época, se não me engano, por R$ 10.000. E aí houve um pouco de falta de jogo de cintura de quem atendeu ele lá na TV. Parece que ele estava falando do orelhão com muito medo. E quer dizer, esse vídeo existe, e há esperança de que essas filmagens vazem algum dia. Agora, alguém perguntou aí se foi fotografada ou filmada dentro dos hospitais. A informação de que aonde a criatura ela esteve poucas horas no Humanitas e foi já transferida aliás, teve poucas horas no Regional, que era muito central, ela foi transferida depois para o Humanitas. Há informações de que a área onde ela estava foi isolada. Até o depoimento do recepcionista do Regional, ele deu uma entrevista para a Globo, ele atestando, ele trabalhava na época que uma área do Regional foi isolado. Agora, foi um evento histórico para a comunidade militar de inteligência. Com certeza tudo foi fotografado, foi filmado, foi documentado. Aquilo ali foi um evento histórico, assim, não para a história oficial, vamos dizer assim. Agora, para a comunidade de inteligência e militar, tudo foi muito bem documentado com certeza. Estou perguntando, a Adriana Ramon perguntou, né, se já foi levantada a hipótese desses seres serem intraterrenos. O que vocês acham disso, de um intraterreno, como tese ufológica? Então, essa questão desses seres serem intraterrenos, não tem nenhuma hipótese sobre isso, né? Não tem como a gente mencionar e saber, na verdade, disso. O que nós sabemos só foi a ação que aconteceu lá por parte dos militares e o que as meninas viram, né? Eu não sei se eles teriam, assim, a capacidade ainda, ali, os brasileiros, no momento, em assim, saber se realmente eram intraterrenos ou não, né? Então, acho que fica uma coisa meio difícil de a gente analisar e afirmar, na verdade, né? Não sei a opinião do João Marcelo. O João Marcelo deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta. Sim. Entendeu? Enfim, vamos seguir. Próxima pergunta. Ok. Tem algumas perguntas interessantes aqui. O Gover pergunta se as 3 criaturas ainda estavam vivas. Acho que a gente já mais ou menos respondeu, né? Vocês aí. Isso aí. Na verdade, a gente sabe que uma das criaturas, aliás, duas, aí que tá, é que não dá para saber se foi a mesma criatura que o Marco Elixerez, o soldado, capturou, que foi a que o médico atendeu lá no hospital, né, regional. Porque a gente sabe que o Marco Elixerez, ele capturou uma das criaturas à mão ali, ele teve algum desentendimento até, na qual eu acho que ele tomou um arranhão e tal, e daí ele colocou a criatura no carro, no seu carro, né? Lembrando que o Marco Elixerez, ele era um P2, Polícia Especial de Varginha, né? Ele estava acompanhado com outro rapaz que era soldado também, que na verdade era superior dele, que era o Eric Lopes. Então, ele teria saído do carro, capturado essa criatura, colocado no banco de trás, e ali as autoridades pediram para ele, naquele momento mesmo, já levar direto para o hospital regional, na qual o hospital regional ali, o médico teria atendido a criatura, mas nós não sabemos também se poderia ser a criatura que o Marco Elixerez possivelmente capturou ou alguma outra, né? O Ricardo José quer saber o tamanho das criaturas. Então, segundo as testemunhas que viram, as meninas mesmo assim, elas calculam que tem quase certeza que a Kátia, né, relatando que ele tem o tamanho praticamente de uma estatura de uma mulher normal, assim, acho que
um pouco menor que uma mulher assim de 1,60 m, 60 e pouquinho. Mas eles não eram tão pequenos e não eram também tão grandes. Eles tinham também uma estrutura mais ou menos parecida com um ser humano, assim, vamos dizer. Né? E tem um aqui que comenta. Sim, pode falar, Rodrigo. Então, tem uma pergunta aqui, é a seguinte: as criaturas não estavam com nenhuma tecnologia para sua própria proteção? Elas conseguiam respirar normalmente? Então, pelo que foi relatado, né, na características na qual elas estavam, acho que não. Porque assim, a gente tem que lembrar também que, de repente, como esse objeto que foram relatado por 3 testemunhas, que foi visto esse objeto em formato de submarino, mais ou menos entre submarino e charuto, que foi pelo esse piloto de ultraleve, que ele estava indo para Belo Horizonte, ele ia para um evento, e de repente ele viu esse objeto também na manhã do dia 13 de janeiro, passando perto do carro dele, e aí ele seguiu, ele viu que estava saindo fumaça, e aí ele seguiu esse local, foi da onde ele chegou no local dos destroços do objeto, que o exército já estavam praticamente ali já estavam sabendo, né? E a questão é que daí começa a vir muita coisa na cabeça. Como que eles sabiam? Como que o exército já sabia ali? O Marco Antônio Petit, em agosto de 95, na verdade, isso foi informado para ele por um informante da aeronáutica em 96, mas bem depois do ocorrido o caso, se eu não me engano, alguns meses depois de janeiro. Então, na qual ele teve um café com esse informante da aeronáutica, na qual ele levou um documento que seria um mapeamento dos radares, e que ali mostrava uma intensificação muito grande, uma intensidade muito grande de objetos voadores não identificados nos radares brasileiros. Então, a aeronáutica, eles estavam, segundo esse oficial, eles estavam já sabendo que tinha muitos OVNIs voando no espaço aéreo brasileiro, e se concentrava uma grande parte ali no sul de Minas. Então, na verdade, eles já sabiam mais ou menos disso desde agosto, mais ou menos, de 95. Então, eles já meio que estavam espertos. Voltando agora na pergunta que você fez, Clésio, que a pessoa fez, qual que foi que eu já fugiu da mente? Sobre o tamanho das criaturas, não. Sobre as 3 criaturas vivas, seria isso? Já foi respondido. Essa já foi também, né? Acho que teria sido o rapaz do Rio que... Com relação a essa questão que perguntaram, eu acho que essa pergunta com relação à proteção... proteção, voltando, você me lembrou da proteção. Fala a sua opinião, Marcelo. João. Então, assim, o que eu vou falar aqui é um pouco opinião minha, mas eu acho que tem um certo sentido. Vejam bem, essa pergunta é muito interessante, porque quando o Carlos de Souza ele chega de carro na Fazenda Maioli, no local da queda, ele relata o quê? Ele relata cheiro de aquário, cheiro de água podre. Se você seguir em linha reta a Fazenda Maiolina em direção a Varginha, você vai passar pelo Rio Verde. Há relatos de que o Exército teria feito buscas no Rio Verde. Há essa filmagem chegou essa informação da filmagem da criatura numa espécie de aquário. Quer dizer, aí a minha opinião particular, há uma possibilidade, eu acredito que pode ter havido o seguinte: ela estava em algum meio, isso aí é especulação minha, mas vocês vão ver que tem algum sentido. Ela poderia estar dentro do objeto, a criatura, em algum meio aquoso, e quando ela quando ela saiu, foi expelida ou foi ejetada do objeto, ela ficou ali fora desse meio, aí ela teria começado a passar mal, conforme as meninas relatam que estava sofrendo, passando mal. E isso, de certa forma, faz sentido, porque
quando, alguns meses depois, a dona Terezinha Galo Clef, ela viu uma das criaturas no jardim zoológico, ela estava com uma espécie de capacete. Então, se você lê no livro do Birajara Rodrigues, a questão da água ali permeia toda a história no livro dele. Aí eu acho que pode ter algo a ver com essa questão das criaturas estarem ali fora do meio delas, entendeu? Quer dizer, é só uma especulação, mas juntando aí as pecinhas aí do quebra-cabeça, né? Sim, houve também a especulação, né, dos pesquisadores de algo de um injete, que eles tinham, igual os pilotos aqui têm, algo que eles ejetaram, algo do tipo, né? Mas não se sabe realmente, é uma teoria interessante essa do João, né? Mas não tem realmente como a gente saber mesmo, afirmar o que realmente aconteceu, né? Na questão dos militares, desculpa, na questão dos militares, tá certo. O que você acha que levaria os militares a toda essa busca desenfreada para acobertar tudo rapidamente, para que ninguém saiba? Por que esse afã deles? Por que eles fazem isso? Bom, eu acredito que a autoridade vem lá de cima. Não tem como a gente saber também essa questão. Na minha opinião, de crença aí de pesquisa há muito tempo, eu acho que eles têm sim um domínio muito grande na parte de acobertamento, porque não só no caso Varginha, em diversos outros casos, até na época o caso do chupacabra, né, que o Carlos Alberto Machado, grande pesquisador do chupacabras, na época ele também identificou os militares tentando fazer totalmente o acobertamento ali, em outros casos também. Então a gente sabe que são ordens que vêm de uma jurisdição que às vezes nem cabe a esses militares que participaram da operação. E eu acredito que são ali uma parte de interesse próprio mesmo de um acobertamento militar, né? João? Aí tem a questão, a questão do acobertamento, ela, na verdade, se a gente voltar no tempo, ela começou em 47, vamos dizer assim, na era moderna, com o caso Roswell. A gente tem que entender o contexto em que começou, em plena Guerra Fria, e houve o interesse ali da aquisição da tecnologia para fins bélicos. Esse foi a principal motivação, a meu ver, que deu início ao acobertamento. Mas, é claro, há outras questões envolvidas. A questão energética, a questão religiosa, a questão dos militares terem que admitir que não tem controle sobre os céus, que não tem como... que são investidos bilhões em defesa, que não tem como defender a população desses objetos, que esses objetos invadem espaço aéreo de tudo quanto é país, pousam, abduzem pessoas. Isso, tem essa questão também. Agora, a questão estratégica, a questão de se tentar adquirir a tecnologia, porque com certeza o objeto que caiu na fazenda Maioline, essa liga metálica, com certeza ela foi analisada. Isso daí há o interesse de usar isso para fim militar. Como na época da Guerra das Malvinas, um caça-Vulcan que foi obrigado a pousar no Rio, os militares retiraram um míssil do caça, fizeram a retroengenharia nele e desenvolveram um míssil nacional. Quer dizer, um simples míssil fizeram isso, houve essa preocupação, esse interesse em fazer isso. Imagina na queda de um objeto de origem desconhecida, na captura de seres não classificados biologicamente. Todo o interesse estratégico, militar, de defesa envolvido nisso. Vocês acham que há não vou dizer uma caçada, mas algum tipo de estratégia para tentar capturar esses objetos, justamente para poder adquirir esse tipo de tecnologia? Bom, eu acredito que
exista, assim, algo deles, que eles tentam, na verdade, os nossos militares, eles já houve casos na qual eles já tentaram fazer abater UFO, e segundo uns pesquisadores, eles já conseguiram fazer isso, justamente para tentar atrair, porque tirar a tecnologia para fins militares, né? Se a gente lembrar da noite oficial dos OVNIs, na época que foi detectado aqueles vários OVNIs no espaço aéreo brasileiro, e os caças que foram averiguar isso de perto, lá em cima, eles relataram também na época que eles saíram numa velocidade assim, fora do conhecimento humano ali, né? Mais aí, que chegou a aeronave, que chegou a voar mais de 6 mil, 7 mil quilômetros por hora, que foi detectado dentro dos radares, na época do Sindacta. Eu acredito que os nossos militares, quase nunca tem sucesso, porque a gente sabe, parece que eles estão lidando com uma tecnologia muito mais avançada, que desconhece. Então, eu acho que eles, sim, têm muito interesse até em abatimento de UFOs aí, tanto que sempre quando em vários países, quando eles são detectados dentro do radar, ali a aeronáutica já procura ir para averiguar, mas já teve vários casos também que eles só foram igual à noite oficial dos OVNIs, eles foram sem aquela questão de violência, né, ali foram tentar averiguar para ver do que se tratava, e não conseguiram explicação, né. Então, acho que disso, não sei, o João. O que ocorreu ali, pelo menos que eu tenho de informação, especificamente com relação à estratégia adotada pelos militares, é que esse objeto estava sendo monitorado pelo NORAD. Essa informação foi passada pelos militares brasileiros, ele foi acompanhado por radar, e em determinado momento o sinal do radar sumiu e ele teria caído ou pousado. E aí, por triangulação, eles chegaram mais ou menos na fazenda Maioline, e a ESA foi acionada porque a ESA é a instituição militar mais próxima. Agora, não precisa cair um objeto desse. Se cair um satélite de outro país, qualquer coisa de interesse militar, o Exército é um assunto federal, as Forças Armadas vão isolar o local e vão recolher. Isso aí como aconteceu, por exemplo, em Nova Brasilândia, no Mato Grosso, em 1997, a área foi isolada pelo Exército. O pesquisador, o Marcão, conhece ele, o Ataíde Ferreira, alguém levou ele de moto, ele tentou chegar mais próximo de onde o Exército estava, ele foi preso, foi algemado e foi levado até a base do Exército. Isso aí é um assunto federal, as Forças Armadas sempre vão estar envolvidas nisso. Realmente, aquela vez o Ataíde foi muito guerreiro louco, né? Ele resolveu invadir lá o local onde realmente tinha caído um objeto no Mato Grosso, e ele tem toda aquela prática de mato, de campo. Ele foi entrar lá e ele foi pego. Eles pegaram ele mesmo, prenderam. Esse caso foi bem interessante também lá do Ataíde, né? Então, pessoal, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante, né? O Deluca quer saber sobre o policial que teria morrido durante a captura dessa criatura. Sim, o Marco Elixerese. Então, o Marco Elixerese, ele foi uma questão muito estranha do modo que ele morreu, né? Na verdade, as primeiras informações aí que vieram, os relatos, foi da própria família do Marco Elixerese, né? Na qual a irmã dele, a Marta, que ela é uma das testemunhas civis do caso Varginha que mais expõe, né? Fala que o irmão dela realmente participou da captura, mesmo o irmão dela não contando, seguindo aquela função de militar até o fim de sua morte. E a questão interessante é que o ano passado eu entrevistei o médico, o Cesário Lincoln Furtado, na qual ele
ele relata que na época, né, que o Marco Elixerez deu entrada no Hospital Bom Pastor, ele passou por vários residentes, e ele entrou ali com 3 infecções, substâncias diferentes no organismo, e eles, aparentemente, com pneumonia. Aí eles ministraram os melhores medicamentos da época, né, intravenais, que é uma ação mais forte e direta, e esses medicamentos, em 99,9% dos casos, eles acabam com a questão. Ele estava com um problema no sistema imunológico dele. E todos esses medicamentos que ele foi inserido nele, ele não melhorou, ele piorou o quadro dele, e ele veio a falecer em menos de 48 horas, desde o momento que ele tinha dado a entrada com esses simples sintomas. Ele foi morto, a laudo ali foi com uma infecção generalizada, né, que ele teve. E, na verdade, aí o médico não sabe responder como que ele teria pegado essa substância, né? Essas substâncias estranhas. E o estranho é que o Marco, ele era uma pessoa rígida, ele tinha passado na prova para ser sargento em Belo Horizonte, onde ele ia servir, né? E se eu não me engano, 18 dias depois da captura, ele veio a passar muito mal e veio a falecer. A irmã dele mais ficou brava e veio à tona na época, porque o laudo de necrópsia, né, o laudo dele não saía a autópsia, né, e eles demoraram mais de um ano, deu 1 ano e 1 mês para eles liberarem, muita briga, ali a questão né, da documentação, das causas da morte dele. E uma ainda das coisas, das frustrações, foi que nesse laudo eles entregaram faltando uma das páginas, a segunda página, e tinha algumas coisas alteradas. Então daí a irmã dele entrou com processo para ver se ela conseguia ir para botar essa coisa à tona, né, porque ela achava muita injustiça com tudo isso. Mas o médico, ele não, em momento algum, o Marco Elixerez, ele mencionou que ele havia capturado a criatura. Ele não fez isso nem para a família e nem para o médico. Existem algumas outras especulações de ufólogos aí que ele falam que o soldado teria contado para o médico ali nos últimos instantes que ele tinha participado da captura. Mas, na verdade, ele não fez isso, ele cumpriu ali sua função de militar, né, encobertando isso. E uma das coisas, 2 coisas esquisitas que aconteceram, que a família percebeu, algo que o Marco, naqueles dias depois do dia 20, ele estava meio estranho, e que aconteceu assim, antes dele adoecer, naquelas primeiras semanas, na primeira, segunda semana, eles estavam assistindo televisão e estava dando repercussão, mas não sobre o caso do ET de Varginha, já estava passando sobre casos de ufologia na TV, que o pessoal ali na sala, o pai dele, a mãe estava assistindo ali. Aí ele entrou, ele foi com tudo, desligou a TV e falou que aquilo não era bom e tal, e disse que estava muito esquisito, desligou a TV e saiu. E no momento que ele estava no hospital, que a Marta foi, nos últimos momentos de vida dele, ela perguntou, lá no hospital já, ele falou, Marco, essa história do ET é verdade? Daí ele falou assim, ele olhou para ela assim, não quis responder, e falou assim, não, esse caso do ET vai dar muito pano pelas mangas, né? Então foi basicamente isso que o soldado só mencionou para a irmã. E depois a irmã também tem vários segmentos, porque o interessante é que a família Xerez, lá em Varginha, eles são famílias de militares bem respeitados na cidade, porque houve outras pessoas, outros familiares do Xerez que eram militares. Então, o que aconteceu? Naquela época, que a família estava requerendo, estava indo lá, que eles conheciam os oficiais, segundo a irmã dele, diz que eles foram chamados e falado que realmente tinha acontecido a captura e que não poderia abrir isso a público, porque senão ia criar uma confusão muito grande na questão de religião, e que eles não podiam fazer isso,
né? Então ela não se conformava naquilo. E ela teve várias vezes que ela foi assim espionada, na época mesmo, ficava carros de agentes ou de alguma autoridade ali na frente da casa dela. Aí um dia chegou os ufólogos na casa dela, na época do caso, aí tava o Birajara na época na casa dela, mais um outro, acho que o Pacatini, daí eles foram, bateram na porta dela, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque eles queriam saber o que estava rolando ali no meio, porque a gente recebeu denúncia que estava acontecendo alguma coisa. Falou, não tá acontecendo nada aqui, normal. Então eles ficaram de olho. Ela falou que por causa disso, que eles ficavam muito parados na frente da casa dela, ela mudou 2 vezes de residência por causa desse problema, né? E também houve também a questão que foi muito esquisita do velório dele, que foi um velório rápido, e os militares tudo em volta do caixão. Conversei com umas testemunhas que eram amigo dele lá em Varginha, que tiveram no velório, que relataram isso, acharam muito esquisito também, né? E teve um outro senhor que relata, que é o senhor Marco Pedreira, que é nascido lá 51 anos de idade, uma pessoa idônea em Varginha também, ele relata que no momento que ele estava observando ali rápido no caixão, ele observou como se o Marco tivesse meio que verde, assim, a pele verde. Só que a gente tem que levar em consideração que, em caso de contaminação, às vezes a pele ali poderia ficar daquele modo, mas ele achou aquilo meio estranho, segundo o relato desse senhor, né? Então, basicamente, foi isso que aconteceu com o soldado. Pessoal, eu vou precisar me ausentar agora, mas eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Wesley Andrade, do canal ETs Etc., é um canal referência aqui para nossos pesquisadores. Eu agradeço pela presença. Ele tem um... Boa noite, Wesley. Boa noite, Clésio. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Sim. Eu vou repassar para o Wesley daqui a pouco, só agradecendo a vocês pela presença. Com certeza esse assunto poderemos retornar a ele em outro dia, né? E apesar de eu sair agora, continuem aí, com certeza eu vou rever depois. Eu agradeço mesmo a presença de cada um de vocês e a sua presença também, Wesley. Eu admiro bastante seu blog lá. Obrigado, Clésio. Eu admiro seu canal também. Obrigado. Você tem um caso interessante que você colocou lá sobre uma testemunha, né? No ano passado, uma testemunha de Varginha resolveu falar, não é? Ela, mesmo anonimamente, ela contou algo bem interessante sobre uma movimentação de caminhões em uma cidade próxima, não é isso? É isso. Por que eu acreditei, né? Porque eu já conheço a testemunha há muitos anos. Ela é uma amiga antiga e ela me contava essa história há muito tempo e eu queria passar isso para frente, né? E ela não deixava, né? Eu respeitava isso. Ela era adolescente e estava com a família dela viajando e estava indo em direção a Três Corações. E no trevo, isso foi na semana, ela não sabe precisar exatamente o dia, mas foi na semana entre o dia 13 e o dia 20 de janeiro de 1996, né, exatamente quando o caso estava acontecendo. E ela viu um comboio com vários carros do exército, ambulâncias, batedores, e um caminhão muito grande, ou 2 caminhões muito grandes, e em um deles havia, ela me explicou, me exemplificou, como se fosse um prato comprido, elíptico, colocado dentro de uma caixa de sapato, só para se ter uma ideia do que ela viu na carroceria do caminhão, e com uma lona jogada por cima, né? E ela falou que a lona fazia exatamente, né, um desenho assim do que parecia ser uma nave espacial. E ela achou muito estranho aquilo, porque o caso Varginha, ninguém sabia, né, do que estava acontecendo, a não ser as pessoas que estavam por lá, né, sabendo assim da movimentação dos militares, mas na mídia não tinha saído nada ainda. E depois, quando saiu na mídia, ela fez essa associação.
E quando ela estava na cidade de Três Corações, ela estava procurando algum endereço, né, que a família dela ia se dirigir. E ela falou que as pessoas estavam com atitudes assim muito estranhas, meio que abobadas, ela perguntava informação para as pessoas e elas não sabiam informar direito, estavam abobadas. Estava na rua que estava perguntando e a pessoa não sabia informar, né? Depois ela tinha visto que estava na rua e a pessoa falou que, em geral, as pessoas na cidade de Três Corações estavam meio abobadas. E ela não entendia, a família dela não entendia porque aquilo estava acontecendo, né? E depois, no ano seguinte, quando lançaram aquele filme Homens de Preto, né, que tinha aquele desneurilizador, algo assim, que apagava a mente das pessoas, ela imaginou que poderia ser alguma coisa desse tipo acontecendo na cidade, por as pessoas ter tido algum tipo de contato, né, ou com os seres, ou com a nave, né, o que seria a nave que estava naquele comboio. No meu canal, vocês podem ver o depoimento dela por completo, assim, eu passei só superficialmente, mas no meu canal vocês podem ver por completo. Opa, beleza. Bom, muito prazer, Wesley, primeiramente. Você está participando aqui do nosso canal. Esse relato realmente foi muito interessante. Pessoal do chat, se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente daqui a pouquinho vai estar encerrando. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, para poderem fazer. Enquanto isso, eu gostaria de estar passando para as considerações finais já dos nossos convidados. Vocês vão fazendo aí pergunta, que se tiver alguma pergunta mais, eu vou fazer durante as considerações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui da bancada, de todos do chat, do João Marcelo também, né? João Marcelo, poderia dar suas considerações finais sobre o caso Varginha também, pra gente? Eu queria agradecer aí o Marcão, o pessoal da bancada, agradecer a você, o Wesley, o Clésio, e te dar os parabéns por ter deixado a gente expor aqui sem preconceito, sem a gente sofrer, vamos dizer aí, ataques, sem a gente ser achacado, ser ridicularizado. Eu acho que o objetivo do Hangout deve ser esse. A gente expõe aqui as coisas, aqui no objetivo aqui não é religião, aqui não é uma seita, o objetivo não é converter, não é convencer ninguém. A gente expõe aquelas informações, cada um tira suas conclusões. A ufologia não é religião, não é questão de acreditar ou não. Existem as evidências, tem pessoas que se convencem com as evidências, como é o meu caso, e tem pessoas que jamais vão se convencer de que existe alguma coisa. E eu queria te dar os parabéns pelo modo como nós fomos tratados aqui. Você está de parabéns e o que precisar é muito bom chegar e ser bem recebido, nós estamos aí em 2017, a gente não ser ridicularizado, sofrer escárnio e ser atacado por simplesmente defender que no universo aí de bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, não existe vida só nesse planetinha aqui. É simplesmente isso que a gente defende e a gente ainda é taxado de louco. Eu que agradeço, João Marcelo. Como eu estava falando em off para vocês, o meu canal ele não é de ufologia, né? Mas eu apoio muito a ufologia, apoio os canais parceiros da ufologia. Eu acho um tema bastante interessante. Eu sei que existe a ufologia séria, existe aqueles oportunistas, vamos dizer assim, que querem usar a ufologia para se promover e acabam fazendo um desserviço, né, com algumas fraudes, falácias e por aí vai. Mas sempre que eu puder trazer o assunto ufologia, trazer pessoas que investigaram casos, tiveram experiências reais, o canal vai estar aberto para todos vocês. E esse aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui na minha tela, não sei se vocês estão vendo, é o canal do João Marcelo. Ele tem um canal no YouTube com vários vídeos aqui, muito interessantes.
Vale a pena conferir. Eu vou estar passando agora a palavra para o Marco Leal, também, nosso convidado. Conheci hoje, pessoa super gente fina, bacana, para dar suas considerações finais também. Opa, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, a gente expondo aí as nossas pesquisas últimas aí, né, do caso. E lembrar que o caso, ele não acabou ainda, e a gente está tentando pegar mais informações para aumentar aí esse dado de 40% que se sabe do caso. A gente tem percebido que, a gente percebeu que a maioria dos ufólogos, todos abandonaram o caso Varginha, né? E realmente o pessoal fala, mas não, por que Varginha? Vocês só se falam em Varginha, já aconteceu, já foi. Mas a gente acredita em loco, como nós estamos lá em loco, várias pessoas, às vezes, eles acabam colaborando com a gente, porque já se passou muitos anos, então o medo de algumas testemunhas que tiveram suas parcelas de envolvimento, como o caso, elas começaram até a falar. Tem duas testemunhas novas do caso, na qual nós estamos trabalhando. Uma eu tive com ela já, e mais um outro pesquisador, que foi uma das pessoas que teve seu envolvimento dentro de um dos hospitais, diretamente com a criatura, né? Uma outra de um informante também de um colega que nós localizamos, um rapaz que era médico em Campinas e que foi chamado na época, convidado para entrar na sala para fazer todos os exames já em Campinas da criatura ali, analisar a parte biológica, né? Ele relata que tinha aí na base de 10 a 12 profissionais da época ali dentro. Então, a gente acredita que com os anos a gente consiga ir resguardando mais, pegando mais relatos aí para a gente tentar montar mais mais uma peça do quebra-cabeça aí desse caso, né, que foi o do caso Varginha, um caso muito sério, muito real, que existem muito mais fatores que aconteceram que nós não mencionamos aqui, envolvendo o inquérito militar, enfim, muitas outras coisas, né? E mais uma vez agradecer ao João Marcelo, ao Wesley, aí, a você, né, o Clésio que saiu, o canal aí, e a todos os ouvintes aí que estão com a gente, escutando aí um pouco da nossa pesquisa. Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado, Marco Leal. Será sempre um prazer ter a presença de vocês aqui em futuros hangouts. Vou passar a palavra agora para o Wesley, do ETs, etc. Wesley, pode dar suas considerações finais, falar também um pouco do seu trabalho. Ô, Rodrigo, gostaria de agradecer aí a presença, né, o convite, aliás, para participar desse hangout. É uma pena que eu não pude chegar mais cedo, cheguei meio atrasado aí, mas deu para participar um pouquinho e falar um pouco sobre essa testemunha aí, que não foi exatamente do caso Varginha, mas de algo que aconteceu ali nas proximidades na época, e que tem grandes chances de ser, né, uma parte aí do caso Varginha, no caso da nave, né, que teria se acidentado lá. Eu queria convidar as pessoas a acessarem o meu blog, www.etsetcetera.com, onde a gente divulga diariamente vídeos ufológicos e documentários, né, alguns até inéditos no Brasil, graças ao João Marcelo, que está aí na bancada, que é um grande colaborador aí do blog. E eu queria que as pessoas que assistiram esse hangout entrem no meu canal e vá lá e veja o depoimento dessa testemunha sobre o caso Varginha, porque eu só arranhei o depoimento dela, né, contei superficialmente, mas o relato é bem interessante, as pessoas vão gostar. Obrigado aí pelo convite. Opa, obrigado a todos vocês. Tem uma última perguntinha aqui antes da gente encerrar, pessoal. Uma perguntinha simples. O pessoal está perguntando se os alienígenas eles estavam vestidos ou pelados.
Ah, então, tudo indica que eles não estavam com nenhum trajamento, né? Eles estavam ali como se fosse na pele mesmo. Segundo alguns, o relato até desse médico, né? Ele estava muito ferido ali, mas não se conseguiu ver, assim, nada assim, não conseguiu se identificar na parte biológica dele, né? Outros fatores, mas ele estava assim praticamente sem investimento nenhum, né? Eu queria Segundo que se conseguiu de informação na época, a criatura seria animal e vegetal ao mesmo tempo e teria no lugar do sangue uma espécie de seiva de árvore. Quer dizer, a criatura que teoricamente ela produziria, ela não teria necessidade de ingestão de alimentos, ela teria um processo ali especulando, né, parecido com fotossíntese. Até quando você falou a respeito da sua opinião, que essas criaturas de repente estariam dentro da água, de algum líquido, talvez dentro da nave, e ter se acidentado, talvez seja uma das explicações, né, delas não estarem com nenhum tipo de traje, não sei. Isso também é essa teoria aí que eu fui montando, né, juntando os pedacinhos, também se encaixaria aí Tem sentido. Nessa questão. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, tem um pesquisador americano, Léo Sprinkle, se não me engano, ele disse que o fenômeno UFO existe o ABC do fenômeno UFO, ele é inglês, né? Ele é absurdo, bizarro e louco. Aí quer dizer, muita coisa não se encaixa na nossa lógica, porque tudo a gente tenta compreender conforme os nossos parâmetros, conforme o que a gente conhece, entendeu? Então a gente não sabe a origem dessas criaturas, a gente não sabe, entendeu? Muita coisa a gente só tem como especular, e o fenômeno na verdade, a gente tenta respostas para as perguntas que a gente ainda não sabe formular, entendeu? Com certeza. Bom, com isso nós vamos encerrar o nosso Hangout. Pessoal, eu não poderia deixar de falar, o canal Olho de Rapina, que é o dono da programação Sexta Ufológica. Hoje esse Hangout foi feito excepcionalmente aqui no canal Verdade Limitada, mas toda sexta-feira, às 9h30 da noite, tem o Sexta Ufológica lá, com a participação também do Clésio, do canal Alienades, que é um dos caras que está à frente desse trabalho. Com isso, a gente vai estar encerrando. Gostaria de agradecer a toda a galera do chat que se fez presente aqui. Eu não vou falar nome por nome, porque hoje tem bastante gente, mas muito obrigado pela presença e até um próximo Hangout.